Mesmo com a nossa hora já avançada, eu queria ler um pequeno texto para os irmãos, que eu acho que pode ser de muita ajuda para nós. E vamos concluir. Escute bem. Antes da vinda do Senhor, esse texto foi escrito há mais ou menos 60 anos atrás, por um autor desconhecido. Mas olha a percepção desse irmão. Antes da vinda do Senhor, haverá muito engano e muito erro. E se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. A aparência de piedade aumentará. A fé diminuirá por causa de falsos credos engendrados por Satanás. E também o amor pelo mundo e a negação da palavra de Deus sufocarão a fé. Um irmão disse bem: tais obras satânicas produzirão um efeito impalpável que nos envolverá como o ar. Haverá forma de piedade exterior, mas por dentro estará cheia de maus espíritos e da melancolia do inferno. Esses espíritos malignos farão tudo o que puderem para desviar os filhos de Deus e oprimi-los. Atacarão o nosso corpo, arrefecerão a nossa vontade e embrutecerão as nossas mentes. Toda espécie de sensações e provações estranhas nos sobrevirão, fazendo com que percamos o desejo de buscar a Deus e a força para fazê-lo, cansando o nosso espírito e embotando a nossa mente, e ao mesmo tempo fazendo-nos estranhamente amar os prazeres e costumes do mundo e também cobiçar as coisas proibidas por Deus. Perderemos a liberdade e o poder de pregar. Esse irmão escreveu isso há quase 60 anos. Não poderemos nos concentrar para ouvir as mensagens. Daniel 7:25 diz que o anticristo, e obviamente o espírito, que se refere a esses dias finais, ele magoará os santos do Altíssimo. E aquela palavra magoar fala de um desgaste mental, uma aflição mental, embotando as mentes dos santos. Não poderemos nos concentrar para ouvir as mensagens e seremos incapazes de nos ajoelhar para orar dedicadamente por um período mais longo. Tais trevas e tal atmosfera deverão ser enfrentadas com resolução. Acharemos que é difícil servir a Deus e andar com Deus, e muito fácil viver de acordo com a carne. A atmosfera à nossa volta nos forçará a atrair a Deus e a desistir das nossas sinceras orações. A nossa sensibilidade espiritual será embotada, para que não vejamos as realidades celestiais ou a gloriosa presença de Deus. Então isso fará o nosso coração trocar o que é de Deus pelo que é do mundo. Já estamos sentindo o começo dessas influências. E lembre-se, isso foi escrito há 60 anos. Já estamos sentindo o começo dessas influências. A concupiscência do mundo tece uma extensa rede à volta dos cristãos, de muitas maneiras. Muitas coisas que em gerações passadas eram inimagináveis, estão sendo hoje praticadas sem restrição. Muitos lugares de adoração, escute essa advertência, muitos lugares de adoração não só resistem à entrada de coisas espirituais, bloqueando reavivamentos, como também introduzem toda espécie de festejos e de coisas duvidosas. Oh, irmão, quão atual é isso? Naturalmente reconhecemos que ainda há muitos lugares abençoados por Deus, mas, examinando a situação da igreja no mundo como um todo, não deixa de ser um quadro digno de pena. Tendo visto essas coisas,
não podemos deixar de clamar à igreja de Deus que se levante, que desperte, que retorne à comunhão com Deus e que agrade ao Senhor no tempo que ainda nos resta. Estejamos preparados para comparecer diante do tribunal de Cristo e apresentar ali o nosso caso. Agora, em função desse texto, escute esse outro pequenino. Diante desse quadro, fomos chamados para orar, para que o Senhor dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Visão espiritual. Uma visão por meio da qual Ele trará o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo. E então, Ele irá unir o seu povo, não como uma organização, nem como uma multidão de pessoas que aceitam uma certa interpretação particular da verdade, mas irá unir o seu povo por laços espirituais, porque eles quiseram ver o Senhor de uma forma nova. Não é uma linda frase, irmão? Eles quiseram ver o Senhor de uma forma nova. Então o Senhor irá uni-los por laços verdadeiramente espirituais. Ah, que bom! Podemos agradecer ao Senhor porque temos visto essas coisas acontecerem nos nossos dias. Por tantos lugares na nossa nação, podemos dizer de norte a sul, Deus me tem dado o privilégio de ver com os meus olhos. Louvado seja o Senhor. O que me parece, irmãos, se consigo fazer uma leitura adequada, é que o nosso Senhor Jesus, a partir do seu trono, hoje, Ele está fazendo o seu último movimento de amor em direção à sua igreja na terra. Seu último movimento. Arrebatando os seus santos para Ele mesmo. Arrebatando seus corações, para que então possa arrebatá-los para si mesmo. Então, esse irmão conclui assim: e tudo o que nós estamos pedindo é que haja entre nós um tal ministrar de Cristo, pela revelação do Espírito Santo, que tudo que não seja Cristo seja retirado. E o seu povo seja unido ao próprio Senhor. E, se eles estiverem assim unidos ao Senhor, então haverá unidade entre eles. E as divisões cessarão. Nós queremos ter divisão na vida da igreja? Tem um caminho fácil. Pregue sobre unidade. Nós queremos ter falência da vida da igreja? Pregue sobre a igreja. Quando nós pregamos Cristo, nós temos a igreja. Quando nós pregamos Cristo, nós temos unidade no meio do povo de Deus. Porque o Espírito Santo é quem nos leva aos pés de nosso adorável Senhor. E quando estamos unidos a Ele, não há como não estarmos unidos uns aos outros. Porque nossa motivação é uma só. Não estamos atrás de escolas de interpretações particulares da verdade. Nós queremos Cristo e somente Cristo. Então, queridos irmãos, sim, vai alta a noite e vem chegando o dia. Todos temos tido dificuldade para remar. O vento nos é contrário. Mas o nosso Senhor está pronto para subir ao barco e para estar conosco. Ele faz menção de passar adiante, como diz o texto. Como que dizendo, olha, me sigam, caminha por aqui. Já estamos chegando, vou levar vocês até a outra Betsaida. Mas ele não passa adiante. Ele entra no barco para estar com eles. Irmãos, concluindo aqui. A noite vai tão alta, mas o nosso coração tem um anelo tão grande. Sabemos que o noivo já colocou a mão na maçaneta da porta e o seu perfume se faz sentir pelas brechas. Fiquemos firmes até que Ele venha. Peçamos ao Senhor que vasculhe os nossos corações e que Ele retire os seus competidores de dentro de nós. Que Ele forge em nós o caráter de um cidadão celestial. Que o nosso linguajar mostre isso. Que os nossos relacionamentos mostrem isso. Que a maneira com que lidamos com bens, com negócio, com propriedade, com coisas, mostre isso.
porque a nossa pátria está nos céus. E se lembrasse de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior. E Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Que o Senhor encontre essa posição em nossos corações. Irmão, não pense em fazer nenhum movimento com sua vida e nem com sua família que não seja direcionada pelo Senhor. Não tome atitudes baseadas em vento contrário, nenhuma delas, nem mudanças, nem buscar recursos em outros campos. Nós vivemos uma situação política e econômica dificílima em nosso país. Guarde o seu coração. Não se envolva com essas coisas. Não bata panelas e não faça passeatas. Esse não é o mundo ao qual pertencemos. Nós somos cidadãos dos céus e a nossa pátria está nos céus. Nós não fazemos movimentos como Elimeleque fez, como abre o livro de Ruth. Porque houve fome na terra, ele se mudou para a terra de Moabe. A fome é um teste para que nós vejamos onde está o nosso coração. Que o Senhor nos guarde e continue a nos encorajar. Pouco tempo nos resta antes que o Senhor consume o seu propósito de amor e rasgue os céus. E então, face a face, nós estaremos com Ele. Vamos orar. Senhor amado, guarda os nossos corações. Guarda os nossos corações. Mostra a Tua face para nós de maneira renovada cada dia, Senhor. Ah, Senhor, queremos Te amar, sim, com todo o nosso coração. Nós sabemos que essa noite vai tão alta, mas também vem raiando o dia. Guarda-nos, Senhor, para Ti. Queremos ser uma noiva que Te atraia. Queremos que o Senhor, olhando para a Tua igreja nessa terra, mesmo que um remanescente nos tempos e nos dias do fim, o Senhor seja atraído por ela de tal forma que o Senhor se levante de seu trono e venha nos arrebatar para si. Bendito é Teu nome, Senhor da glória. Abre nossos olhos para Te vermos. Espanta as ilusões de nossos corações. Retira Teus concorrentes e converge todo o nosso coração para Ti. Nós Te pedimos, em Teu precioso nome. Amém, Senhor.